boa tarde a todos. Eu sou a Thelma, eu sou médica reguladora e coordenadora médica da Regulação Estadual Ambulatorial. E vou conversar um pouquinho hoje com vocês sobre o funcionamento de uma central de regulação, dando ênfase então nos protocolos de acesso e nas teleconsultorias. Todo o material que eu vou falar para vocês, as deliberações, elas estão postadas no site da Secretaria, que é www.saude.sc.gov.br, no menu Regulação. Tá? Vocês podem acessar ali tranquilamente depois se tiverem algumas dúvidas. Tá? A Central Estadual de Regulação já funciona desde o ano de 2010, com a utilização do CISREG como ferramenta para regulação de consultas e exames médicos. Tá? E ela é considerada o observatório do SUS. Tá? É através da central de regulação que a gente consegue detectar os problemas que estão acontecendo nos hospitais, as demandas que estão reprimidas e a necessidade de aumento de determinados profissionais ou especialidades que precisam ser contratados, né? E onde a gente avalia também a gravidade dos casos que estão aguardando na regulação e tenta priorizá-los. Tá? Então, ela é hoje em dia uma ferramenta utilizada também para gestão de saúde, tanto dos municípios como a nível estadual. Esse ano nós começamos um processo de implantação, então, de outras centrais de regulação ambulatoriais a nível estadual, para que cada município ou cada regional de saúde possa assumir o seu processo de regulação. A gente começou, então, a implantar outras centrais de regulação, para que cada município possa ter um olhar mais crítico sobre a sua região e aí então utilizar esse sistema como seu observatório também, tá? Nós estamos esse ano já atualmente com 60 centrais de regulação implantadas em todo o estado, 37 já em efetiva atuação, 12 finalizando agora o processo CISREG e 11 com sistema próprio. E a previsão é de que até o final do ano 100 municípios do estado já estejam com a sua central de regulação implantada, tá? Existe uma deliberação, que é a deliberação 047 de 2016, que regulamenta então todas as diretrizes para operacionalização das centrais de regulação a nível estadual. Ela está também no menu regulação, tá? E nessa deliberação da parte de regulação, então, são especificados 3 conceitos importantes que o médico regulador utiliza, que é os conceitos de rotina, prioridade e de urgência, tá? Então, rotina são aqueles encaminhamentos de rotina e que não tem certa prioridade para o encaminhamento. Então, não é um encaminhamento como urgente, tá? Eles podem ser inseridos no CISREG dependendo da agenda para serem utilizados como fila regulada ou como fila de espera. E esses casos, assim como todos os demais, sempre que o marcador vai inserir na regulação, ele tem que inserir sempre no CISREG na cor azul e depois na avaliação do regulador eles vão continuar na cor azul de regulação e eles vão ser agendados provavelmente por ordem cronológica. Prioridades são aqueles encaminhamentos em que, apesar de não ser um quadro grave, eles precisam ter prioridade no agendamento, como, por exemplo, uma gestante. Se é uma patologia relacionada à gestação, esse exame ele tem que ser feito antes do bebê nascer, então ele tem prioridade por ser gestante. Ou se é um exame pré-operatório, às vezes só falta um exame para o paciente agendar uma cirurgia, então ele vai ser prioritário para que o paciente possa agendar esse procedimento, tá? E trabalhamos então com os critérios de prioridade, que são avaliados pelos médicos reguladores das solicitações via CISREG. Então, o centro de saúde insere os encaminhamentos com a descrição correta da indicação clínica, escrita pelo médico, com o nome e o CRM do solicitante. E essa solicitação, então, via CISREG, ela vai para o médico regulador e ele vai abrir todas as solicitações que entraram naquele dia e vai classificar o risco. Se tiver vaga, ele vai agendar esse procedimento, vai aprovar, tá? O médico ele também pode devolver essa solicitação se os dados clínicos eles estiverem de uma forma incompleta ou se ele tiver alguma dúvida sobre o caso para que ele possa julgar melhor a prioridade dos pacientes, tá? Então, e os critérios de urgência, então, são aqueles que não podem, em hipótese alguma, ser colocados em fila de espera e eles vão ser classificados pelo regulador em amarelo ou vermelho,
né? Mesmo assim, mesmo que o médico escreva na solicitação que o encaminhamento é urgente, quem insere a solicitação no CISREG tem que inserir na cor azul. E quem vai classificar a cor é somente o médico regulador, porque somente a ele cabe essa atribuição, tá? Então, o CISREG, ele trabalha com 4 cores, que é o vermelho, o amarelo, o verde e o azul, de acordo com a prioridade de atendimento, tá? E na central de regulação, a gente trabalha, então, com essas prioridades, mas com conceitos para elas, atribuições de cores um pouquinho diferentes do que tá. Então, a prioridade grau 1, ela é urgência, ela não é uma emergência, porque os casos de emergência, que são aqueles mais graves, eles têm que ser encaminhados a um serviço de emergência, tá? Então, o nosso vermelho do CISREG, ele é urgente. São aqueles pacientes que necessitam um atendimento prioritário por possíveis complicações. Por exemplo, o paciente que tem uma hemorragia sem repercussão hemodinâmica, uma anemia importante, um emagrecimento, que é uma suspeita de um câncer, né? O amarelo, que é a prioridade grau 2, é aquele eletivo prioritário, aqueles pacientes que necessitam de uma consulta num curto período de tempo. Por exemplo, o paciente que está uma dor, ele precisa ser uma dor que não é aguda e precisa de uma investigação. O grau verde são aquelas, prioridade não urgente. Então, são aquelas situações que não têm certa urgência, mas eles têm que ser marcados para especialidade. E a cor azul são a prioridade grau 4, são aqueles pacientes, então, que não necessitam de um atendimento de urgência e que eles vão ser agendados de rotina. Então, essa cor azul, ele pode ser, dependendo da agenda, ele está numa fila 100% regulado e ele vai ser agendado quando tiver vaga, ou se tiver lista de espera, são os casos que vão para uma fila de espera. Tá? Então, os procedimentos 100% regulados, são a maioria dos procedimentos atualmente nas centrais de regulação, eles não podem ser inseridos em fila de espera e todas as solicitações passam pelo médico regulador. Diferente de uma solicitação quando tem fila de espera, que as solicitações não vão ser avaliadas pelo médico regulador e que o agendamento é feito automático pelo sistema todos os dias à noite, conforme a disponibilidade de vagas e sempre por ordem cronológica e não por classificação de risco de cor. Tá? Os procedimentos que são 100% regulados, então, somente o regulador, que é o médico, vai fazer a aplicação da classificação do risco. Então, as solicitações que entram, ele classifica todas as solicitações que entraram e depois ele vai fazer os agendamentos conforme as vagas de acordo com a cor. Ele vai agendar primeiro os vermelhos, depois os amarelos, depois os verdes e depois os azuis. Tá? E na lista de espera, então, todos são classificados como azul e vão ser agendados por ordem cronológica. Tá? Nessa deliberação, cita bem claramente também as atribuições do médico regulador. Então, que compete a ele avaliar todos os casos, baseado nos protocolos de acesso e de regulação, e classificar o risco, priorizando o agendamento, então, de acordo com a classificação clínica desse paciente. Os reguladores, eles também participam da elaboração dos protocolos de acesso e de regulação, de acordo com as especialidades em que ele regula e atua, tá? Então, assim, como foram criadas novas centrais de regulação e para que todos os reguladores de todas as centrais trabalhem de alguma mesma forma, nós estamos finalizando agora um trabalho de 2 anos, que foi a elaboração dos protocolos de acesso e de regulação da Secretaria da Saúde. Esses protocolos, eles são estaduais, mas eles devem ser utilizados por todas as centrais de regulação, mesmo que sejam municipais, para que todos os médicos reguladores classifiquem as mesmas patologias pelas mesmas cores, tá? Nós já temos 5 deliberações da CIB com os protocolos. Essas deliberações e os protocolos estão na página da Secretaria também para serem utilizados. E eles estão condensados, então o volume 1, que são os protocolos aprovados no ano de 2016, eles já estão condensados num protocolo 1 também no portal da Secretaria da Saúde, tá? E eles são compostos, então, de 2 partes. O que está na parceria tem um protocolo de acesso. O protocolo de acesso é para o médico da atenção básica, para que ele possa saber quais os critérios ele tem que encaminhar. Quando ele tem que acompanhar e tratar um paciente na atenção básica e quais são os critérios que ele precisa para encaminhar, para que ele possa encaminhar esse paciente para o especialista e que exames ele tem que solicitar que o paciente já deve ter para que ele consiga e agilize a consulta com o especialista, tá? E uma segunda parte, que é o protocolo de regulação,
que ele está disponível somente para os médicos reguladores, que ele classifica então as patologias por cores, né? Dentro dessa especialidade, o que é considerado vermelho, amarelo, verde ou azul, para que o regulador possa fazer a classificação de risco no CISREG. Tá? Então, essa deliberação ela foi feita em 2006 e a partir do momento da publicação dela, as centrais de regulação, então, têm obrigatoriedade de usar esses protocolos de acesso e essa deliberação. Tá? Os protocolos, eles estão sob elaboração da coordenação médica da regulação estadual ambulatorial, mas eles são passíveis de modificação. Então, se vocês tiverem, o médico avaliou e tem algum questionamento, alguma sugestão que possa ser melhorado um protocolo de uma determinada especialidade, vocês podem entrar em contato conosco que a gente pode discutir com os especialistas e atualizar esses protocolos, tá? A elaboração desses protocolos, ela foi realizada. Nós fizemos inicialmente um levantamento de protocolos já existentes em alguns municípios de Santa Catarina e pelo Brasil, condensamos as informações para facilitar uma discussão e depois nós chamamos médicos especialistas de determinada patologia, daquela determinada especialidade e então discutimos esse protocolo, adaptamos as realidades do nosso estado e finalizamos o protocolo então com o parecer do especialista de cada especialidade. Tá? E nessa deliberação deixa bem claro que a partir da implantação, então, desses protocolos, os encaminhamentos que não estiverem de acordo com os dados do protocolo, eles devem ser devolvidos pelo médico regulador para que o médico solicitante informe todas as informações necessárias conforme o protocolo de acesso. Tá? Então, por isso que é importante o conhecimento e a divulgação desses protocolos de acesso para todos os médicos da atenção básica. Todos os médicos que atendem na atenção básica devem conhecer e ter acesso a esses protocolos de acesso para que eles possam encaminhar a informação conforme a descrição do protocolo, com uma descrição bem detalhada do caso do paciente. Tá? Os casos bem detalhados que justifiquem a gravidade, o paciente vai ter prioridade no agendamento. Se o médico coloca apenas uma palavra na indicação clínica, o regulador não vai conseguir avaliar a gravidade e esse paciente vai ficar para ser agendado na cor azul por ordem cronológica. Por isso a importância de que cada caso realmente, os casos mais graves principalmente, tenham uma descrição clínica bem completa. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um protocolo, que é o protocolo da gastroenterologia, para que vocês tenham um pouquinho mais de noção do que eu estou falando. Então, no protocolo da gastro, ele cita ali todas as doenças ou os motivos de encaminhamento. Então, pode ser encaminhado se o paciente tiver uma doença de refluxo, que não seja responsiva a um tratamento inicial, gastrites, doença ulcerosa, sangramento digestivo, doença celíaca, constipação. Então, todas essas patologias podem ser encaminhadas para um serviço de gastroenterologia, tá? Casos, ele cita na maioria dos protocolos casos que não devem ser encaminhados para regulação e sim para um serviço de emergência, como, por exemplo, uma suspeita de abdômen agudo, uma hemorragia digestiva, uma encefalopatia hepática, são casos mais graves, então, que não deve vir para regulação. Porque na regulação, esses pacientes demoram em torno de, no mínimo, 20 a 30 dias para ser agendada uma consulta mesmo da cor vermelha. Então, esses casos, eles têm que ir para uma emergência, né? Alguns protocolos têm divergências de especialidades, o que vai para gastro, o que vai para prócto, o que vai para nefro, o que vai para uro. Então, isso também está definido nesses protocolos, tá? E depois o protocolo, ele faz uma página para cada especialidade que foi citada ali inicialmente. Por exemplo, pacientes com doença de refluxo, gastrites, dispepsias, então, com os critérios de encaminhamento. Então, uma paciente com doença de refluxo, ele deve ser encaminhada se ele não respondeu a um tratamento inicial ou se tem alguma complicação. Não é um caso inicial de refluxo, ele tem que ser tratado na atenção básica. Então, ele coloca exatamente os critérios de encaminhamento. O protocolo cita também as evidências clínicas e complementares. Então, se o paciente tem uma anemia, não adianta só dizer que tem anemia. Tem que informar qual é o hematócrito e a hemoglobina para que o regulador possa avaliar a gravidade dessa anemia. Se tem um emagrecimento, tem que quantificar um emagrecimento. Se o paciente já fez uma endoscopia ou um ultrassom anterior, descrevam a data e o laudo do último exame, porque isso tudo ajuda o regulador a classificar melhor o risco do seu paciente. Né? Os profissionais que podem solicitar e encaminhar e a classificação de risco, então, para o regulador, né? Dentro de uma patologia de doença de refluxo, vermelho se o paciente tiver disfagia, anemia ferropriva, emagrecimento. Então, amarelo se for um esôfago de Barrett ou uma esofagite grau C e D.
verde se for sintomas noturnos ou uma gastrite atrófica associada, e um azul se for um refluxo mais simples que não respondeu ao tratamento inicial, uma esofagite grau A e B. Então, para cada patologia, o regulador ele tem essa classificação de risco em que ele pode se basear para classificar, tá? Então, lembrem sempre, o solicitante, quando encaminhar um paciente, fazer uma descrição correta para que o regulador possa fazer a melhor classificação de risco para o paciente para que ele seja agendado com a prioridade adequada, tá? Algumas especialidades, nós implantamos na Central de Regulação um serviço de teleconsultoria devido a um excesso de encaminhamentos nessas especialidades. Então, a teleconsultoria, ela está aprovada pela CIB na deliberação 142 de 2016, então, que aprova o uso da teleconsultoria clínica prévia a um encaminhamento ambulatorial, tá? Então, o que acontece? Para essas especialidades que têm teleconsultoria, se o município tiver pactuação com o Estado, a teleconsultoria ela é compulsória. Então, se o médico da unidade básica quer encaminhar um paciente, por exemplo, para gastro, esse médico ele tem que primeiro inserir o caso na teleconsultoria. A teleconsultoria é um serviço que é de médico para médico, então só o médico tem a senha é cadastrada no portal do Telesaúde. Ele vai inserir os dados clínicos do paciente e um teleconsultor, que é um médico gastroenterologista, vai avaliar o caso, tá? E vai dizer, ele pode sugerir um manejo para esse paciente na atenção básica, e esse paciente permanece na atenção básica, ou ele vai avaliar e dizer, não, esse caso realmente precisa de um especialista, você encaminha ele via CISREG, e aí na inserção do CISREG deve ser inserido o número e a cópia da resposta da teleconsultoria. Em alguns casos, o teleconsultor vai sugerir que o paciente vá para um especialista, mas ele vai sugerir que o paciente já faça um exame para levar. Então, ele vai sugerir que o médico da atenção básica solicite uma endoscopia, um ultrassom, para que quando o paciente chegue na consulta com o especialista, ele já tenha esse exame em mãos. Isso evita a perda de uma consulta só para o médico especialista avaliar o paciente e solicitar aquele exame, tá? Então, são os 3 desfechos ali, os fluxos 1, e 2 e 3 existem no fluxo da teleconsultoria. A teleconsultoria, nós começamos inicialmente com a reumatologia e a endocrinologia, faz 1 ano e meio, em menos de 6 meses as filas, que eram mais de 2.000 pacientes, já estão zeradas, e agora tem mais algumas especialidades que estão implantadas na Central de Regulação. E além de regular o acesso, né, para que realmente os pacientes mais graves e os que precisam tenham acesso mais rápido para o especialista, ele trabalha também principalmente com qualificação da atenção básica. O médico da atenção básica, ele recebe não só a resposta daquele paciente, mas um resumo sobre aquela patologia que acaba ajudando na capacitação. E provavelmente depois do manejo de 2, 3 pacientes, baseado na resposta teleconsultoria, esse médico ele já vai conseguir manejar adequadamente outros casos que venham a aparecer, tá? Então, os resultados que vêm sendo alcançados com telesaúde é principalmente qualificação e aumento da resolutividade pela atenção básica, uma oferta direcionada para os pacientes que realmente necessitam do especialista, né? E uma redução dos encaminhamentos em torno de 70%, porque pela avaliação que já foi feita das teleconsultorias realizadas, 70% dos pacientes com o apoio da teleconsultoria, eles podem ser resolvidos na atenção básica. E com isso a gente reduz as filas de espera para um tempo real, né? Que o paciente que realmente precisa, ele vai conseguir a consulta em breve espaço de tempo, tá? Então, atualmente, são implantadas na Central de Regulação a teleconsultoria compulsória para reumatologia, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia e nefrologia. Lembrando que a teleconsultoria ela é compulsória para os municípios que estão pactuados com a Central de Regulação Estadual. Para os municípios que estão pactuados com outras centrais de regulação, ela não é compulsória. Entretanto, o serviço de teleconsultoria está disponível para os médicos de atenção básica de todos os municípios do estado. Então, se o médico de atenção básica tiver uma dúvida de um caso e quiser discutir com o especialista, ele pode inserir no serviço de teleconsultoria, ele vai receber a resposta do teleconsultor, mesmo que o município não tenha pactuação com a Secretaria de Saúde, tá? Todo esse movimento foi feito e
tem que estar todo registrado no sistema por causa da lei da publicização das filas. Então, uma lei estadual que foi publicada, a Lei 17.067, no início de 2017, que obriga o Estado a disponibilizar na internet todas as filas de espera. Então, essa publicização iniciou no dia 31 de outubro e hoje todas as filas elas estão na internet, de consultas, exames, procedimentos. Tá? Por isso que é importante, então, o trabalho do médico regulador pela classificação de risco, porque os pacientes eles vão ser agendados conforme essa classificação de risco e todos os casos, todas as solicitações, elas têm que estar inseridas no CISREG, não pode mais ter nenhuma solicitação engavetada em unidade básica de saúde. Tá? Porque senão o paciente vai procurar e não vai encontrar o nome dele lá. Tá? Então, o portal de listas de espera, o paciente pode procurar por fila de espera, por CPF ou CNS, por lista de agendados e por lista de atendidos. Tá? Então, aqui tem um exemplo de como vai aparecer para vocês, então, o paciente, as consultas que ele está, a previsão de tempo de atendimento para esse paciente. Tá? Aqui as pesquisas, se for por procedimento, aparece as iniciais do paciente, a data de nascimento e a localização dele na fila de espera. Tá? Então, gente, era isso que eu queria colocar para vocês, a importância do trabalho da regulação, dos protocolos de acesso e da teleconsultoria, para que todos entendam que esse é um processo que só vai trazer benefício para os nossos pacientes, qualificação da nossa atenção básica, e principalmente para que a publicização das filas esteja de uma forma correta, tá? Lembrando que tudo que eu falei, as portarias, as deliberações, estão na página da saúde no menu regulador, tá? Tô deixando aqui para vocês o meu e-mail da coordenação médica e o e-mail da assessoria técnica da GECOR, o nosso telefone de contato, nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida que venha a aparecer. Muito obrigado pela participação.